Boa noite, turma do nono ano. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, espero que estejam estudando na casa de vocês. E hoje eu vou passar para vocês uma dúvida que foi do Bernardo, da turma de vocês, que teve dúvida no conteúdo de potenciação de radicais, nos exercícios. Então eu vou resolver alguns exercícios de potenciação de radicais para que eu possa ajudá-lo e ajudar outras pessoas da turma que estejam com dúvidas. E na próxima aula a gente começa falando de racionalização de denominadores. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar então. Certo, gente? Vamos lá. Vou abrir com vocês aqui, atividade de nono ano, página 51, tá? Então veja lá. Página 51, eu vou fazer o exercício 1. Vamos calcular, tá, gente? Vamos calcular. O primeiro exercício é esse, vamos calcular. Então, o primeiro exercício, ele pede que a gente faça o quê? Que a gente calcule quanto que é a raiz de 21 ao quadrado, tá, gente? Então, vamos fazer exatamente isso que ele pede. 21. E a raiz de 21, ela estará elevado ao quadrado, tá? Certo? Vou colocar entre parênteses aqui e aqui, certo? Isso aqui é uma potência, onde está elevado ao quadrado, tá? Certo? É isso aí que está escrevendo no primeiro exercício. Então, gente, Bernardo e toda a turma, quando a gente tiver um número ao quadrado e ele estiver numa raiz quadrada, vocês lembram que o índice da raiz quadrada é 2. Se o índice da raiz quadrada é 2 e este número está elevado ao quadrado, basta que eu corte a raiz quadrada e corte este quadrado aqui. Tá vendo? Vai sumir a raiz quadrada e vai sumir esse quadrado aqui. A resposta vai ser 21, tá? Certo? Vamos fazer o B. O B, ele fala o seguinte, é uma raiz cúbica de 4, e tudo isso, gente, vai estar elevado ao quadrado, tá? Certo? Tudo bem? Veja lá. Deixa eu cortar aqui, né? Então, quanto que vai ficar isso aí, gente? Ó, eu tenho aqui uma raiz quadrada, uma raiz cúbica de 4 ao quadrado. Como que a gente pode fazer isso? Bom, primeira coisa que a gente vai fazer, só deixa eu escrever melhor essa expressão de raiz quadrada, tá, gente? Raiz quadrada, fazer a formulação dela inteira, é uma raiz cúbica, tá? De 4, né? Fecha parênteses, um pouco de espaço aqui, isso tudo ao cubo, tá? Aqui ao cubo elevado a 3. Opa. Aqui ao cubo, tá? Certo? A 3? Não, a 2. Desculpa, gente. O expoente é 2. Veja só. Como que vai ficar, então? Gente, é uma raiz cúbica. E isso aqui está elevado ao quadrado. O número 4, ele pode ser fatorado. Não pode? Pode. Como que ficaria, então? Vamos lá. Vou repetir aqui. O número 4, ele pode ficar como 2 ao quadrado. Não pode? Sim, pode ficar como 2 ao quadrado. Beleza. E que mais que a gente pode desenvolver a partir disso? Que esse quadrado que está fora, uma potência quando está dentro de uma outra potência, a gente multiplica os expoentes, não é isso? Então a gente vai fazer essa coisa. Então aqui, ó, não vai ficar mais 4 e também não fica aqui mais esse 4 aqui, tá? Aqui fica 2 elevado a quanto? Veja só, é uma potência dentro de outra potência. Então, vai ficar o 2 vezes o 2, que fica 4, né? Fica 4 aqui. Beleza? Elevado a 4. Tá? Igual. Agora, sim, a gente pode simplificar com o radical. Como que a gente vai simplificar? A gente tem uma raiz cúbica e dentro dessa raiz cúbica tem 2 à quarta. A gente faz da seguinte maneira. A gente pega isso aqui. Opa! Aqui dentro, né? Fica 2 ao cubo vezes 2. É isso que está escrito ali, né? Certo? E aí, gente, o que a gente pode fazer?
a gente pode cortar esse índice do radicando, que é o índice 3, é uma raiz cúbica, com esse expoente 3, que tem essa potência dentro dessa radiciação. Então, vai ficar o quê? Vamos acompanhar isso aí. E esse 2 vai ficar só o 2 fora, né? Então, vai ficar 2. Esse 2 que ficou fora, gente, é esse aqui, tá? Ó, cortei esse expoente 3 com esse radicando 3. Ele já não tem mais raiz. Ele não tem mais a casinha dele, né? Ficou 2 vezes o quê? Raiz cúbica de o único número que agora tem raiz cúbica, que é esse 2 aqui, tá vendo? Esse 2. E esta é a resposta, tá? Da atividade B. Tudo bem, gente? Bem facinho, tá? E vou fazer mais a C, tá, Bernardo e restante da turma? Vou fazer a A, B e C do exercício 1 e faço mais outras atividades dos outros exercícios, tá? Vou fazer aqui mais outro. Na atividade C, opa, atividade C, vamos lá, uma nova equação. Fica 8, né? 8 raiz quadrada de 3, né? E tudo isso elevado a uma potência. Qual? Ao quadrado, tá? Só recapitulando que aqui tem entre parênteses e aqui também terá que estar entre parênteses, não pode estar com esse quadrado aqui. Deixa eu só... Esse é fora da raiz, tá, gente? Então aqui, ó. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. A equação, potência. Isso aqui ao quadrado, tá? E aqui fecha o parênteses. Tá, gente? Seria isso aqui, tá? Então, veja só. Esse é o exercício C da página 51, tá bom? O que acontece aqui? Bom, posso cortar essa raiz quadrada com esse expoente 2. Não posso? Posso. Mas esse quadrado, ele não está somente para essa raiz quadrada de 3, certo? Ele também está para esse número 8, que se encontra fora da raiz. Então, vai ficar o quê? 8 ao quadrado, que é 64, vezes o quê? Corta esse quadrado com essa raiz quadrada, fica só o número 3. E 64 vezes 3 é 192. E essa é a resposta da atividade C. Tá bom, Bernardo? Turma, Adriano. Vamos ver se eu recordo aí o nome de vocês todos, né? Inaê, Enzo, Luan, né? Todos vocês. Alanes, né? Tá bom? Estão fazendo as atividades. Tudo bem? Continuando fazendo as atividades. Bom, feito isso, eu fiz o exercício 1. Vamos fazer agora o exercício 2. Fazer umas atividades do exercício 2. Então, eu vou só digitar o enunciado. Nas expressões seguintes, os números A e B são positivos. Escreva a forma mais simples de escrever essas expressões algébricas. Vamos fazer, então? A. O A ele faz o seguinte. Entre parênteses, vou criar aqui uma equação. Entre parênteses, A, minúsculo, né? Raiz quadrada de B. Tá? Fecha parênteses. Isto aqui tem uma potência ao quadrado. Este é o exercício 1, tá bom? A raiz quadrada de B e tudo isso ao quadrado. Ele é muito similar, tá, Bernardo, restante da turma, né? Falo Bernardo porque o Bernardo mandou a dúvida lá no Clipe Escola, por isso que eu estou hoje fazendo mais essa aula de retrospectiva. Ele é muito similar ao exercício anterior, tá? A única diferença é que agora a gente não lida com números, a gente está lidando com incógnitas, tá? Se acostumem a usar incógnitas, vocês vão usar muito álgebra daqui para frente. Então, aquele A, ele está dentro daquele quadrado também. Então, vai ficar A ao quadrado, tá, gente? A ao quadrado, tá? Vezes... Gente, esse raiz quadrada de B ao quadrado, corta esse quadrado com a raiz quadrada, fica só B. E essa é a resposta, A ao quadrado vezes B, tá bom? Bem facinho também, tá? Vamos fazer o exercício B.
Será que foi alguma dessas dúvidas? Qual será que foi? Vamos fazendo aí. Abre parênteses, fazer o exercício B também. Ó, B, raiz cúbica de A, tá? E tudo isso elevado à quarta potência, tá? Certo? Igual. Vamos lá, gente. Ó, então, esse 4 aqui também está elevado a tudo que está dentro desses parênteses, tá? Então, vai ficar B à quarta, tá, gente? B à quarta. B à quarta. Vezes o quê? Gente, agora, aquele 4 que está ali fora, ele também está apreciado radicando. Então, vai ficar assim, ó. Repetir aqui. Raiz cúbica de A. E esse A, ele é uma potência, né? Agora, ele tem um expoente. Vai ficar A elevado à quarta. Tá bom, gente? Tudo bem? Igual. E aí, como é que a gente vai poder fazer isso aqui agora? Tá vendo que esse A ele está à quarta e o índice é 3. A gente pode simplificar isso aqui. Como que a gente vai simplificar? Vamos lá. De novo. B. Isso como potência, né? Não pode esquecer. B à quarta vezes raiz cúbica de A ao... Opa, aqui. Tem que ser um expoente com uma potência, tá, gente? A ao cubo, que eu vou desmembrar esse A quarta, eu desmembro esse A quarta em duas partes, fica A ao cubo vezes A, tá, gente? Tudo bem? A ao cubo vezes A, tá bom? Veja só, esse A quarta virou A ao cubo vezes A, porque A ao cubo vezes A é A quarta. Voltei a ser o que era, tudo bem? Vamos lá, então, B à quarta, repetindo, B à quarta vezes... Gente, ó, esse 3, esse índice 3, eu posso cortar com esse expoente 3 desse A, fica só A, tá? Vezes, esse A aqui, ele vai ter uma raiz cúbica, então vai ficar cubo de A, tá bom? E essa é a resposta, isso aqui, tá, gente? Ó, AB à quarta, tá? AB à quarta, depende da ordem, B à quarta vezes A ou A vezes B à quarta é a mesma coisa, vezes raiz cúbica de A, tá bom? Essa é a resposta. Vamos para a atividade. Gente, eu vou fazer agora. Então, você viu como é o esquema, né, Bernardo, o restante da turma, como que deve ser feito. Eu vou fazer com vocês a atividade 6, que eu penso que pode ser um pouquinho mais difícil agora, tá? Com vocês. 6. Aplicando a propriedade distributiva, calcule. Então, muita gente faz errado isso aqui, ou porque às vezes vai fazer pela distributiva e acaba às vezes esquecendo. E fica muito longo se você faz pela distributiva. Talvez nesse caso ainda não fique muito, mas dentro de uma expressão ainda muito maior pode ficar complicado. Então, eu peço para que vocês façam em partes e seguindo aquelas regrinhas do ano passado, porque eles facilitam a regrinha, gente. Tudo que eu faço para vocês são receitinhas de bolo. E com receita de bolo, é muito mais fácil eu pegar uma receita e seguir, faço isso, 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 isso. E aí você vai chegar numa resposta muito mais rápida e muito mais fácil, tá? Bom, vou fazer A com vocês. Copiar aqui e fazer a nova equação, tá? Vamos lá. Abre parênteses. Raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 2, certo? Fecha parênteses. Opa. Fecha parênteses. E tudo isso, gente, ao quadrado, tá? Certo? E aí, como que vai ficar? Gente, lembra das regrinhas que eu passei para vocês no ano passado? Quem tem ainda as regrinhas no caderno? Muitos de vocês. Eu acredito que sim. Só relembrando as regrinhas com vocês, tá? Vou fazer aqui as regrinhas com vocês. Vou criar aqui a regrinha. Então, quem não tem a regrinha, a gente copia a regrinha no caderno, porque é uma receita de bolo, tem que memorizar, tem que saber, tem que decorar.
Não tem outra maneira, tá, gente? Quem quiser fazer de outra maneira vai ter que fazer manualmente toda a distribuição. Isso que eu falo para vocês é de uma maneira para vocês fazerem mais rápido, tá? Que sempre vai chegar no resultado certo. Então, escrevam aí propriedade distributiva e vamos para as regrinhas. Vamos lá. A, vou colocar em minúsculo, tá, gente? A mais B, fecha parênteses, tudo isso ao quadrado. Essa é a primeira regra, tá? Lembra? E aí, como é que fica esse formato? A mais B ao quadrado. Lembra? Fica o quê? A ao quadrado, né? Mais 2AB mais B ao quadrado. Então, quando tiver um número mais outro número e tudo isso ao quadrado, a resposta sempre vai ter que estar neste formato. A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Fazendo com vocês bem passo a passo. Então, vocês concordam que esse exercício A, que é isso aqui, ele é do mesmo formato que isso aqui. É o mesmo formato. A única diferença é que ali é incógnita, aqui é incógnita A e B, e aqui são números. Incógnitas são genéricos. Pode ser qualquer outro número, qualquer outra letra no lugar disso aqui. Só estou fazendo um exemplo genérico. Então, raiz de 3 mais raiz de 2 ao quadrado, vamos seguindo a regra. Quem que seria o A disso aqui? O raiz de 3. Raiz quadrada de 3, não é? Então, vamos lá. Vou fazer raiz quadrada de 3 ao quadrado, né? Mais 2 vezes, seguindo a regra aqui, ó. O A né? O A é o raiz quadrada de 3, tá vendo? Eu coloquei ele ao quadrado. Raiz quadrada de 3 ao quadrado, mais 2 vezes o A. Quem é o A? Raiz quadrada de 3. Vamos lá. Raiz quadrada de 3 vezes. Quem é o B, gente? O raiz quadrada de 2. Certo? Vezes. Mais, né? Agora, mais. Quem é o B? Raiz quadrada de 2. Né? Vou aproveitar aqui, ó. Você controlou. Foi. E isso aqui ao quadrado. Tá? Pronto? Sim, pronto, professor. Aí, ó. Tá vendo que dentro dessa regra aqui, eu só fui substituindo os elementos dessa regra aqui para essa operação aqui. Então, esse aqui é o A, esse é o B, e aí eu fui colocando cada um no seu lugar. E agora a gente tem que resolver. Então, olha quanto espaço que a gente poupou, né? Então, vamos lá. Raiz quadrada de 3 ao quadrado. Concorda que quando é uma raiz quadrada, eu corto com esse expoente 2? A raiz quadrada eu corto com esse expoente 2. Fica só o número 3. Mais, ó, gente, 2 vezes raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2. 3 vezes 2, 6. Dá raiz quadrada de 6. Tá, gente? Mais. Gente, ó, de novo, corto essa raiz quadrada com esse expoente 2. Fica só o número 2. Tudo bem? E aí, qual que vai ser a resposta? 3 mais 2 é 5. Mais 2 vezes raiz de 6. Tá, gente? 2 vezes raiz de 6. 2 vezes raiz de 6. Né? Vou copiar aqui, tá, gente? Para facilitar. 2 vezes raiz de 6. Beleza? E essa é a resposta do exercício A. Tudo bem? Espero que vocês tenham seguido aí um exemplo parecido com isso. Vou fazer agora o exemplo B. Eu vou fazer os 3 primeiros, porque os 3 primeiros, eles seguem exatamente as 3 regras, tá? Bem na ordem. Então, fica bem legal de fazer para quem não sabe. Tá bom, gente? Vou fazer agora o exemplo B, tá? Tá até em vermelho aqui. Deixa eu voltar com a cor que eu estava usando. B. Vou aumentar um pouco o texto. Eu não sei por que diminuiu. 18B. Vamos lá. B. Então vai ficar nova equação, abre parênteses,
1 menos raiz quadrada de 7, certo? Fecha parênteses. Fecha o parênteses. Isso aqui ao quadrado. Tá? Ao quadrado. Certo? E aí, gente? 1 menos raiz de 7, tudo isso elevado ao quadrado. Existe uma regra para isso também. É o contrário da primeira regra, mais ou menos. Vamos lá, vou copiar a regra para vocês. Escrevam a regra no caderno, gente. Tenham a regra no caderno. Não se esqueçam, tem que ter a regra. Vamos lá. Nova equação, vou digitar para vocês. A, escrever em minúsculo, menos B, entre parênteses, ao quadrado, tá, gente? Como que fica essa regra, então? Fica A elevado ao quadrado, né? Menos, por que menos? Porque o sinal aqui do meio é menos, 2 vezes A vezes B, mais o quê? Raiz quadrada de 7, tudo isso elevado ao quadrado. Tá, gente? Deixa eu só passar isso aqui, escrever mais bonitinho. Opa, desculpa, gente, eu já estava desculpa, a gente estava resolvendo o exercício, tá? Raiz quadrada, desculpa. A ao quadrado menos 2AB mais o B ao quadrado, tá, gente? Desculpa, já estava resolvendo aí o exercício, tá? Essa é a forma, a regra que tem que ser feita. A quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Já estava lá na frente já resolvendo a atividade. Essa é a regra genérica. Genérica. Com essa forma genérica, eu vou aplicar no meu exemplo particular. É um exemplo que é só dele, que é particular. Certo? Vamos lá? Como que vai ser feito? Substituindo, né? Gente, quem é o A nessa expressão? É o 1. Não é o 1? É. A é o 1. E o B é o raiz de 7. Então, vamos lá. Fica 1. Escrevendo aqui. 1 ao quadrado. Certo? Menos 2 vezes o A, que é 1, vezes o B, que é a raiz quadrada de 7. Tá? Mais o B, gente, é a raiz quadrada de 7, né? Então, repetindo de novo. Aqui com potência, colocar com raiz. Raiz quadrada de 7, e isso ao quadrado. Certo? E aí, gente, notaram que já substituindo o exemplo aqui na fórmula? Ó, cada um no seu lugar. Tá vendo? Ó, o A aqui, 2 menos 2 vezes o A, que é 1, vezes o B, que é raiz quadrada de 7, mais raiz quadrada de 7 ao quadrado. Vocês cansaram de fazer isso ano passado. E aí, o que que fica? 1 ao quadrado, 1. Menos 2 vezes 1, menos 2 raiz de 7, né? Menos 2 vezes raiz quadrada de 7. Vou aproveitar essa raiz quadrada de 7 aqui e colocar aqui, ó. Raiz quadrada de 7, tá? Mais, e agora, o que acontece com essa raiz quadrada de 7 ao quadrado? Corta esse expoente 2 com a raiz quadrada, fica só o número 7, tá? E aí, gente, 1 mais 7 dá 8, né? Menos 2 vezes raiz quadrada de 7. E essa é a resposta, tá? 8 menos 2 raiz quadrada de 7, tá? Certo? Vamos fazer agora a atividade C, tá? C. O que a atividade C nos diz? E a atividade C, ela vai dizer para a gente a terceira regra que a gente vai ter que usar em produtos notáveis, tá? Por isso que eu vou fazer com vocês. Então, vai ser 4 vezes raiz quadrada de 2, né? Mais 5, fecha parênteses, abre parênteses novamente, 4 vezes raiz quadrada de 2, corta essa multiplicação aqui, raiz quadrada de 2, menos,
menos 5, fecha parênteses. E aí, gente, notaram que... O que vocês notaram nessa expressão? O que vocês conseguiram ver de diferente? Vou ler para vocês, tá? 4 raiz quadrada de 2 mais 5 vezes 4 raiz quadrada de 2 menos 5. Vocês notaram que ela é igualzinha às duas parcelas, só que muda o sinal aqui no meio. Aqui é mais e aqui é menos. Foi a única diferença. E quando acontecer isso, tem uma regra particular, né? Que é esta regra aqui que eu vou falar para vocês. Veja só, vamos lá então. Abre parênteses, escrevi em minúsculo, né? A menos A mais B... Tanto faz a ordem, tá, gente? Às vezes pode estar escrito A menos B vezes A mais B. E às vezes vai estar escrito A mais B vezes A menos B. Vocês entendem que na multiplicação a ordem dos fatores não altera o resultado. Por isso que tanto faz a ordem, tá, gente? Não esqueça disso. Muita gente às vezes esquece. A menos B, tá? Fecha parênteses. E aí, como é que fica isso aqui? Tem uma regrinha particular também, tá? Então, vai ser isso aqui, ó. A ao quadrado menos B ao quadrado. Opa! Acabei apagando tudo, né? Aqui, ó. Isso aqui tem que estar em potência. B ao quadrado, tá, gente? E aí? É o modelo mais fácil que tem, ficar ao quadrado menos B ao quadrado. Parece difícil, né? A gente acha que vai ser o mais difícil de todos e, na verdade, é o mais fácil. Engraçado. Vamos lá. Então, vai ficar o quê? Então, quem que vai ser o meu A nessa expressão aqui? É o 4 raiz de 2. E quem que é o B? O 5. Quem que é o A? 4 raiz de 2. E o B? O 5. Vamos ver, então, como é que fica? Quem é o A? 4 raiz de 2. Isso aqui tem que estar ao... 4 raiz de 2 é meu A. E ele vai ter que estar ao quadrado. Tá bom, gente? Ao quadrado. Opa, deixa eu só voltar aqui. Isso aqui tem que estar ao quadrado menos o B. Quem é o B? O B é o 5, o número 5. E ele tem que estar ao quadrado também, tá? Certo? Beleza, gente? Aí, ficou? Já substituí. Substitui o A e substitui o B. E agora, como que vai ficar sendo resolvido isso? Gente, só para falar, esse quadrado aqui, ele está para os dois. Ele está tanto para o 4 quanto para a raiz quadrada de 2, tá? Certo? Quadrado é para os dois. Então, vai ficar o quê? Quadrado de 4 é 16 vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado dá só o número 2, porque a raiz quadrada a gente cortou com esse 2 aqui, não foi? Sim. Menos raiz quadrada de 5 é 25, né? Desculpa. 5 ao quadrado é 25, tá? A gente fala muita raiz quadrada, acaba acostumando. Faz um teste para vocês verem. Costume, né? 5 ao quadrado, 25. 16 vezes 2, 32. Menos 25. 32 menos 25 é 7. Resposta desse exercício, 7. Tudo bem? Com isso, eu fiz as 3 regras com vocês. Essa aqui, produtos com sinais diferentes, quando for com sinal apenas negativo e quando for com sinal positivo. E vocês responderão as outras 3 restantes aplicando essas regras. Tá? Vou voltar aqui com vocês. E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido e espero que agora tenham domínio sobre este conteúdo. Muito obrigado, Bernardo, por ter mandado sua dúvida. Desculpa um pouco a demora para ter respondido. Estava fazendo outras videoaulas, acabei deixando um pouco acumulado, mas agora pretendo mandar mais rápido aí as dúvidas, a solicitação, tá? Muito obrigado, gente, pela compreensão e abraços. Continue se cuidando.